Batista está ajudando a gente aí a conhecer uma personalidade que a gente já conhece a morte dela como um jornalista, mas que não era só um jornalista, ele também tinha outras coisas, outros trabalhos muito legais. E um dos trabalhos que ele desenvolvia, que o grande parceiro dele foi o Batista, é na área de cinema, né? Batista, quem que foi o meu pai cineasta? Olha, na verdade eu conheci o Vlado através do cinema. Nós tínhamos amigos comuns quando eu estava começando, lá em 63, com um grupo de cinema na Politécnica, junto com o Ramalho, o Clóvis Bueno. E os amigos eram o Jean-Claude Bernardet, o Maurício Capovilla. E o Vlado, antes da gente, já tinha se ligado ao cinema, antes do meu grupo, o nosso grupo Ramalho. Ele tinha participado do grupo, do curso de cinema do Arno Stuttgart, lá no Rio, que foi um curso muito importante, que marcou bastante o pessoal do cinema novo lá. O Walter Lima, por exemplo, fez o curso também. Então, como parte do curso, o Vlado tinha feito um filme chamado Marimbaço. Então, em 63, eu já tinha o Vlado como referência. Antes da minha entrada no cinema, ele já tinha até feito um filme, que era o Marimbaço, que é uma experiência até de gravação de som direto. Embora não apareça som sincronizado, mas tem uma gravação de som que ele usa como off no filme. E o filme, o Marimbaço, é resultado desse curso dele lá com o Arno Stuttgart. Tá? Esse lugar que nós estamos aqui, barulhento, aqui, que é a esquina da São Luís com a Consolação, é onde tem aqui, por exemplo, o prédio do Estado. Ali era o Jornal Estado de São Paulo, e várias bancas de jornais. E na outra esquina aqui da São Luís tinha uma revistaria que era muito frequentada, que a gente vinha buscar revistas aqui, o Caio do Cinema e tal. E o Vlado era freguês dessa revista, que comprava coisas de cinema e comprava também revistas internacionais de jornalismo. Se não me engano, Newsweek, uma coisa desse tipo. Então, eu acho que a gente podia ir lá na revistaria para ver até se há alguma memória dele e ver o que é que ele ia ver nessa revistaria, que revistas que ele procurava lá. E aí eu posso falar um pouco mais do Vlado, a relação dele com o cinema. Tá bom, vamos lá. Comigo, tá? Subir a escada. Olha, o Vlado, como em todas as coisas, ele era muito exigente. Então, o jornalismo muito exigente, o cinema também. Então, é uma pessoa que lia mais do que a gente, e procurava se informar mais do que a gente, estudar mais do que a gente e tal. Então, por isso ele ficou freguês dessa loja de revistas lá. Que ainda existe. Miguel José Andaime, exatamente. Inclusive com esse nome. É o Miguel, tá lá dele, é o Miguel. Ah, então vem cá, tá vendo? Miguel. Aí eu falei pra ela. Tudo bem? Olha, eu sou o João Batista Andrade, cineasta. E você conhece a pessoa aqui? Ele é o Ivo Herzog, é o filho do Vlado. E eu me lembro daqui porque eu vinha às vezes aqui para procurar revista e tal, mas o Vlado era freguês daqui. Não é? Você lembra dele? É? Você podia dar um depoimento seu para ele sobre o Vlado? O que você lembra? Ele era muito chato, bagunçava muito as revistas. Não lembro mais. Não. É comum, né? Vem, olha, bate papo, compra e vai embora, né? Não tem assim,
gente não pode discriminar se ele é muito chato, se é, não. Você lembra que revista que ele comprava? O Vlado gostava de cinema, né? Ele vinha, eu acho que ele comprava aqui o Cahiers de Cinema. Cahiers de Cinema que hoje não vê mais, né? Não tem mais, né? Mas comprava revista de jornalismo também, acho que comprava o quê? Newsweek... Time também, né? Revistas Economist, né? Economist, né? Economist, ele comprava também? Economist, né? De vez em quando, né? Não era toda semana, né? Acho que era mais Times, o Newsweek e o Cahiers de Cinema, né? O Cahiers de Cinema que é de cinema, né? E tinha as outras revistas de cinema, né? Que hoje não tem mais, algumas já se fecharam na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, ainda tem, hoje tem na Premiere, né? Estúdio, são duas francesas também, né? Premiere, Estúdio. E a italiana, aquela Tiac, né? O cara inventou, ainda pegou, tirou tudo e ainda colocou. De cinema, né? Mas na época, na época, para comprar de cinema era o Cahiers, né? Tinha muito pouca coisa, não vinha muita coisa, né? Então, olha, eu me lembro de comprar coisa aqui, mas e me lembro de ter vindo com o Vlado também procurar revista aqui e tal. Então, está dizendo, o Vlado é uma pessoa muito que se preparava muito, então tinha uma exigência assim, intelectual muito grande. Eu não ia fazer cinema só pelo feeling, pelo prazer só, pelo sentimento, aquilo eu levava muito a sério, né? Então, eu tive essa relação com o Vlado nessa época, né, em 63, aí depois ele foi para Londres e tal, e ele conheceu lá, por exemplo, o meu filme Liberdade de Imprensa, que foi apreendido. Eu fui para a Europa convidado pelo George Ivens, que indicou o filme para o pessoal de Leipzig, que era a Alemanha Oriental. E o filme foi proibido também na Alemanha Oriental. O George Ivens ficou bravo, foi embora. E o George Ivens era o nosso ídolo, inclusive o Vlado e tal. Então, e o George Ivens me convidou para ir para Paris. Eu fui com o filme para Paris, ele passou num programa de televisão lá, que é o Les États Généraux. E depois eu fui para Londres com o filme. Então o Vlado, eu tenho a impressão que o Vlado conheceu o Liberdade de Imprensa lá em Londres, antes de voltar, porque ele voltou no final do ano só, final de 68. Então eu estive lá no primeiro semestre de 68, então tenho a impressão que ele viu lá o filme, e ele gostava muito, ele e o Fernando Jordão gostavam muito do filme e tal. E por causa do filme, a minha maneira de filmar e tal, eles resolveram, e a ideia veio, eu acho que veio do Vlado, de me convidar para fazer o Hora da Notícia. Bom, e claro que nesse momento, no Hora da Notícia, o Vlado estava muito dedicado ao jornalismo. Então ele se voltou totalmente ao jornalismo, ele achava que era um papel nosso, que a gente tinha que usar toda a capacidade da gente de informação, de revelar questões brasileiras e tal. O jornalismo, a televisão atingia mais a população. Então o Vlado tinha essa coisa meio, não é missionária, mas ele tinha uma certa obstinação assim, em fazer com que o trabalho dele tivesse um papel político importante, que tivesse um papel assim, libertador, um papel em que os intelectuais assumissem esse papel, né? Então, isso às vezes até dava grandes discussões minha com ele por causa de alguns filmes meus antes, somente o Gamal. O Gamal foi um filme feito num momento de grande desespero pessoal, de destempero pessoal. Então, e o Vlado não aceitava de maneira alguma aquilo, quer dizer, aceitar que eu tivesse saído da linha do Liberdade de Imprensa e entrado numa linha meio maluca, tal. E aí a gente brigava muito, tinha discussões homéricas e tal, porque eu achava o seguinte, eu queria sair do Gamal, queria voltar à minha linha, esse era meu desejo. Quando eu vim para cá, depois de 68, eu vinha só com esse pensamento, eu tenho que voltar, eu tenho que me ligar à minha raiz e tal. Eu falava muito, quero filmar a rua, quero filmar o bairro, filmar o povo, os problemas e tal. Então, casava certinho com a ideia do Hora da Notícia. Na verdade, por isso me convidaram também.
Mas eu achava o seguinte, eu quero me libertar dele, mas eu não posso negar o filme. O filme é fruto de um destempero pessoal, mas é lindo o filme, eu ganhei até o prêmio Air France com ele e tal. Mas o Vlad estava tão voltado para o urgente ali, que era difícil até de dialogar. Mas eu acho que fazia parte do diálogo nosso, que às vezes era de divergência, como nesse caso, mas era de concordância no mais importante. Eu também achava que eu tinha que retomar a linha que nos unia, que era a linha que estava apontada no liberal de imprensa. Né? Então, no fundo, a gente estava de acordo, embora divergisse com relação ao que fazer com o Gamal. E, na verdade, voltamos a falar em cinema mesmo, quando acabou o programa Hora da Notícia. Né? Eu fui demitido primeiro e depois o Vlado. Aí eu fui logo contratado pela Globo para criar o setor de reportagens especiais, junto com o Fernando, que foi contratado para cuidar do Jornal Nacional. Então, o Vlado, desempregado, ele resolveu ir para Canudos, região de Canudos, fazer uma pesquisa para um documentário que ele queria que eu fizesse, que eu dirigisse. Né? O Vlado, aliás, falava muito o seguinte, para ele eram 2 cineastas... Aliás, a gente está com muito material de pesquisa sobre Canudos que a gente vai estar colocando no Instituto. O Vlado falava muito bem do Ademir de Carvalho também, tá certo? Então, essa pesquisa poderia ser um filme para mim ou para o Vladimir fazer, né? Mas estava mais direcionado para mim pela presença ali e tal. Então, ele foi por conta dele fazer, foi ideia dele, foi para lá para filmar, para fazer a pesquisa, e com um certo entusiasmo de voltar ao cinema, porque a televisão parece que tinha bloqueado. Mas era ali. sempre um cinema documentário? Porque, por exemplo, Doramundo não é um documentário, eu sei que ele teve uma participação. Aí, o Doramundo já é outra história. Então ele gostava muito do documentário. Ele gostava muito do cinema documentário, era muito ligado ao Fernando Birri. Tá. Ele passou uma época na Argentina, não teve? Passou, ele foi lá em Santa Fé, onde era a escola de cinema, que foi a escola que marcou o cinema latino-americano. Mas era basicamente documentário, embora o Birri tenha feito ficção também. E ele foi para lá em 63, conheceu o Fernando Birri lá, através dele, eu conheci também o Fernando Birri, o Ramalho também. Nós tínhamos um caderno de cinema, chamado Caderno da Poli, o Ramalho fez uma entrevista com o Birri na época. Então, quer dizer, ele tinha uma ligação grande com o documentário. Bom, nesse inteirinho eu resolvi voltar ao cinema também e escolhi o romance, o Doramundo, para poder filmar. Aí eu chamei o Vlado para fazer o roteiro. Ele gostou demais da ideia e tal. Aí ele pegou, o romance é muito abstrato, assim e tal, e ele falou, não, mas precisa pôr o pé no chão. Aí ele ia lá para Paranapiacaba, eu fui 2 vezes com ele para Paranapiacaba, ele foi lá e gravou muitos depoimentos, porque o romance se baseava em fatos ocorridos em Paranapiacaba. O Geraldo Ferraz, que era o autor, tinha ido como jornalista cobrir esses fatos, em 1940 e pouco, tal, quase 50, e guardou aquela história, publicou poucas coisas no jornal, escondeu a história, guardou a história para ele e escreveu o romance, que é lindo depois, chama Doramundo, que é a palavra Teodora e Raimundo, casal, tal. E ele era solteiro e era casada com um velho ferroviário. Então o Vlado falou, bom, preciso descobrir que história é essa de solteiro. Aí foi lá e descobriu que tinha um barracão onde moravam os solteiros que iam trabalhar na estrada periodicamente, desde o tempo dos ingleses. E criava problema com os casais, porque os solteiros ficavam ali e acabavam criando relações com as mulheres casadas. Então, muita gente morreu. E eram as mortes sem assassino. A pessoa aparecia morta nos trilhos e tal, que é o tema do filme. E o Vlado então foi lá, fez a pesquisa, levantou tudo isso, pôs a história no chão, recompôs a origem do próprio livro. Mas aí, quando ele estava trabalhando a primeira versão, ele foi chamado de novo para retomar o Hora da Notícia.
Isso foi em que ano que ele trabalhou no roteiro de Doraemon? Trabalhou no roteiro exatamente em 75. 75? 75. Aí ele ficou muito chateado, Clarice lembra disso, que ele e a Clarice foram lá em casa e ele queria, na verdade, o meu consentimento, porque o compromisso dele era comigo, então eu queria o consentimento. Ele explicou, contou que tinha sido chamado, aí estava chateadíssimo, não sabe o que fazer, ia abandonar o roteiro e tal. E eu disse, pô, mas isso é o mais importante e tal, o roteiro já está começado, agora a gente toma e tal. E, então aí ele deixou o roteiro e eu retrabalhei o roteiro junto com algumas pessoas, tal, pessoas que trabalharam comigo depois no filme. E, então a gente teve um curto período, no final da vida dele, nos 2 últimos anos da vida dele, que a gente voltou a falar de cinema, mas aí os projetos não andaram. Andou, o de Canudos não foi feito, o Doraemon foi feito e graças a ele o filme tem esse pé no chão, tem essa carga forte de relacionamento com a vida, tal, os conflitos humanos. E aí o filme foi selecionado para Gramado, Festival de Gramado, já depois da morte dele, em 78. Eu filmei em 77, aí ele já não estava mais quando eu filmei. Aí em 78 foi para Gramado e eu ganhei o Festival de Gramado. E dediquei o prêmio a ele, que acabou marcando o filme profundamente. Uhum. O filme começou a ser percebido em qualquer lugar, inclusive em Embrafilme e tal. Por exemplo, o filme foi convidado para abrir o Festival de Paris. O representante da Embrafilme em Paris era do SNI, o Kimmel. O cara sumiu com a cópia e não deixou o filme ser exibido na abertura do Festival de Paris. Deu, inclusive, um incidente diplomático do Brasil e França naquele momento. Por causa disso, por causa da marca do Vlado no filme. Você trouxe um aspecto interessante, né? A gente conhece muito quais foram os problemas da imprensa na época da censura. Inclusive, uma das lutas do meu pai era em relação à liberdade de expressão. Como é que era a relação dele com o veículo cinema? Como é que a censura, a ditadura influenciava o trabalho? A gente sabe que, por exemplo, no jornalismo, na TV Cultura, tinha um problema da censura, de ter um censor que cortava matérias, que nos jornais saía receita de bolo, esse tipo de coisa. E no cinema, como é que isso de alguma maneira influenciou o trabalho do meu pai, a questão da censura? Eu acho que não, até porque, na verdade, é difícil falar de trabalho do Vlado no cinema, a não ser o primeiro filme, que era o Marimbaço. E assim mesmo é um filme muito iniciante, um filme de quem estava experimentando, tá? O som direto e tal, então um filme iniciante, um filme que não tem muito a marca do Vlado ainda, tá? Um filme meio escola, meio curso ali e tal. Então é muito difícil dizer disso aí. Agora o Vlado, eu posso falar para ele de como é que ele via a censura, que é uma visão que nós tínhamos na hora da notícia. Vamos dizer, eu acho que era comum ao Vlado, ao Fernando, comum a mim, que é o seguinte: muita gente da esquerda adorava ser censurado, porque isso dava prestígio. A gente tinha uma visão completamente oposta a isso. O esforço nosso era de que as coisas passassem. Quando meus filmes, vários foram proibidos, foram censurados, teve filme que foi tirado do programa, no meio. Então, pra gente era uma derrota, porque o trabalho nosso não tinha chegado à população. Uhum. Né? Então, quando o significado do trabalho nosso era a relação com a população, a gente tentar criar na população um desejo de discutir as coisas, e informar coisas que outras pessoas não estão informando, de forma diferente, para que vejam a coisa de uma maneira diferente e tal, esclarecer as pessoas, mas principalmente incitar as pessoas a pensar. Sem ser elitista, sem ser impositivo, nada, mas criar uma relação nova com o espectador e tal. Então quando não ia pro ar, era uma derrota pra gente, a gente não saía por aí se vangloriando, pô, a censura me pegou e tal. Era o oposto
do resto da esquerda do Brasil. Entendeu? Então, o Vlado era radicalmente assim, ele tinha essa posição radical. Agora, o Vlado, eu estou falando de um Vlado muito político assim no trabalho, mas o Vlado, por exemplo, tinha paixão por Bergman, apaixonadíssimo por Bergman. Era muito fã do Nelson Pereira dos Santos, fã mesmo, gostava demais do Nelson e tal, claro, gostava muito do Fernando Pig e tal, só para dar algumas referências, né? E dele com relação a... São as pessoas que influenciavam o trabalho dele, que ele exatamente, buscava o foco. Exatamente, como o Fernando Pig, muito importante, o Nelson me chamo Bergman, porque ele achava que era o cara que conseguia captar a alma feminina e tal. Ele falava muito disso. Pô, eu nunca vi uma pessoa que entende tanto as mulheres, tal, comportamento feminino, tal, quanto o Bergman. Eu lembro dele falar exatamente isso para mim em algum momento aí e tal. Eu gostava demais, era apaixonado. Era muito ligado, claro, ao neorrealismo. Esse mestre do neorrealismo, muito ligado, uma relação muito forte. Tanto que ele, quando estava na Visão, ele dirigiu um trabalho sobre o filme A Classe Operária Valparaíso. E foi um trabalho muito bonito, porque o trabalho tinha todo o lado cultural, mas tinha o lado político também. E eu que fiz o lado mais politizado, porque eu fui para o ABC, fiz um longo depoimento com o presidente do sindicato metalúrgico lá, que chamava Paulo Vidal. Numa época que o Lula era diretor, desconhecido, era um diretorzinho lá do sindicato. E eu, depois da entrevista longa, eu tive uma ideia, fui lá e perguntei para o Paulo Vidal: Paulo, eu posso transformar essa entrevista sua num depoimento seu? E aí eu te mando para você dar uma olhada, ver se está ok. Ele falou: tudo bem. Eu peguei e transformei a entrevista num depoimento dele, tirando as minhas perguntas. E o Vlado jogou num box grande no meio da matéria, assim. E aí, o depoimento dele era bombástico, porque era uma das multinacionais, do arroz salarial, tudo. E fez um maior sucesso na universidade. O pessoal xerocava aquele box e distribuía. O pessoal na universidade lia aquilo lá, distribuía e tal. Então, você vê que a gente trabalhava, parecia que era uma coisa só. Bom, o cinema e a política, isso, e o momento, a necessidade, o prazer. Acabou sendo um veículo também de fazer política. Tudo, tá certo? Todo mundo. Então, isso é um episódio assim, muito prazeroso para mim, na minha vida, de ter feito, pelo resultado que foi, por ter feito junto com o Vlado e tal, e pela repercussão que teve e tal. Então é muito bonito. Mas era isso, só que o Vlado era... a opção dele pelo jornalismo, já falei bastante, é uma opção assim pelo que é importante agora para ele. Tá, isso que eu queria emendar com essa pergunta, assim, se ele estivesse aqui com a gente hoje, qual que você acha que seria a contribuição hoje? Quais seriam as preocupações que ele teria hoje com o cinema nacional? O que você acha que talvez estivesse incomodando ele? A questão do cinema comercial, a questão da qualidade, do conteúdo, até mesmo porque algumas das lutas que existiam há 30 anos atrás hoje não existem, mas existem outras por outro lado, né? A gente tem... É complicado fazer esse tipo de conjuntura, de ficar especulando, mas... Eu estava comentando agora com a Ariane, que está filmando ali, que é o seguinte, no nosso tempo, quando um filme brasileiro, do Nelson, ou do Pedro, do Leão Aísmo, o meu mesmo, tinha alguma repercussão, ganhava um prêmio e tal, aquilo resultava em fortalecimento nosso da luta do cinema brasileiro por um cinema libertador, de vanguarda, tal. Hoje, só representa ganho para a pessoa que fez. Quer dizer, não resulta, não fortalece luta nenhuma, porque não há luta nenhuma. É uma luta está dispersa. Hoje é uma luta de iniciativas privadas dentro do cinema, quase que
para ver quem pega, qual que é o quinhão que você pega dessa tradição do cinema brasileiro. Então eu acho que eu posso até vestir a camisa do lado para poder fazer, porque isso a gente pensava junto. Então, de como os interesses de indivíduos se sobrepujaram o interesse coletivo do cinema brasileiro. Então, e eu acho que o cinema brasileiro hoje tem uma produção grande e tal, mas parece que é um cinema que tem pouca relação com vontade de mudar, A gente vê alguns filmes aí que mostram muito a questão das favelas, a questão das drogas. Mas são filmes muito sem crítica, pelo contrário. E o filme do lado era crítico. Pois é. O filme daquela época era um filme crítico. Os filmes, principalmente o que a gente... Eles tinham opinião. Tinham opinião. Isso falta hoje, então talvez... Eu acho que não tem. Eu acho que a miséria, a favela virou gênero. Tá certo? Então não tem opinião. Eu acho que talvez seja um momento difícil, agora da queda do socialismo também. Você imagina como é que o Vlad teria ficado também, tá certo? Com o fim do socialismo e tal, que atingiu a gente, a todos nós, tá certo? Quer dizer, por mais crítica a gente tivesse aquilo lá, nunca ia esperar que aquilo acabasse. Isso acabou, certo? Então o Vlad, claro, estaria muito marcado também por esse fim. Eu acho que a própria juventude, o próprio mundo intelectual está muito embananado, muito confuso também sobre o que fazer, porque você não tem muito norte. Então, as pessoas que às vezes trabalham melhor hoje como intelectuais são pessoas que se apegam radicalmente à ideia de democracia, à ideia de justiça, mas não à ideia de transformação. Então, é uma mudança grande para o que era o lado, para que eu mesmo era, uma mudança muito grande. Batista, para terminar, uma das ideias aí do nosso instituto é ser um veículo também para promover um processo de educação junto com as universidades, tudo. Eu espero que alguns estudantes aí de cinema estejam compartilhando esse momento extremamente valioso que você está dando para gente. Se você, junto com o Vlado, tivesse que preparar uma mensagem para os estudantes de cinema, falando assim, ó, molecada, se preocupem com isso, o cinema é mais do que isso, manda uma mensagem para eles para a gente terminar. Não sei, olha, eu acho que a mensagem que tem é a mensagem do Vlado. O Vlado, primeiro, dizer para as pessoas levarem a sério o que estavam fazendo. E que aquilo não fosse uma brincadeira na vida, como quem trabalha 5 dias na semana, doido para esperar o fim de semana para ir para a alienação, para ir para o prazer, para o lazer, não. Que aquilo fosse o sentido da vida das pessoas, que as pessoas colocassem a vida inteira no trabalho que vai fazer. Segundo, que fossem muito honestos com relação ao que estão fazendo e que não fizessem trabalhos que fingissem que eles têm uma posição determinada com relação à sociedade, que na verdade não tem. Então, eu acho que é o a priori que é fundamental. E essa entrega total da pessoa ao que vai fazer, ao filme que vai fazer, à reportagem que vai fazer, como uma coisa que é parte dela e que ela põe a vida ali, naquele trabalho como o Vlado fez. Tá legal, obrigado.